Então, pessoal, voltando a um tema que foi muito polêmico aqui, que é o Camboja Democrático. Vou voltar aqui a matéria que eu fiz sobre isso, o vídeo que eu fiz foi sobre isso, foi muito bem visitado e é uma polêmica na esquerda. Então, vamos ver assim, em cima de documentos, sem divagações. Declaração do Partido Comunista do Kampuchea para o Partido Comunista dos Trabalhadores de Dinamarca, junho de 78, a época que eles estavam no poder. Então, quem escreveu? Nuon Chea, secretário-geral. Quem traduziu? Ângelo Cassenotti. Então, Nuon Chea falando: em nome do Partido Comunista do Kampuchea, do Camboja, eu gostaria de expressar nossos agradecimentos mais profundos pela sua visita a Kampuchea. É uma grande honra e encorajamento tê-los aqui. Sobre a construção do partido, entre 60 e 67. Desde o início acreditávamos que era necessário ter um partido guiado pela classe trabalhadora e nos basear nas contradições da sociedade campucheana. Naquela época, em 1960, a sociedade campucheana era neocolonial e semi-feudal. A contradição entre a nação campucheana e o imperialismo norte-americano era muito aguda. Essa era a contradição externa. Como contradição interna, estava entre as mãos da classe trabalhadora, os capitalistas, além dos camponeses e a classe feudal. Ao mesmo tempo, os capitalistas e os reacionários, unidos, oprimiam o nosso povo. Com base nessas contradições, o partido determinou suas tarefas revolucionárias. 1. Fazer a Revolução Nacional Democrática. 2. Lutar contra o imperialismo norte-americano e as classes feudais. Libertar a nação campucheana e os camponeses pobres. Essa linha estratégica foi abreviada para a Revolução Nacional Democrática. 1. O partido guiando a revolução teria que ser um partido da classe operária. Teria que guiar a revolução diretamente e não permitir que outras classes guiassem a revolução ou o partido. O partido teria que definir as forças da revolução. Primeiramente, as forças estratégicas na revolução. E segundo, as forças táticas na revolução. 2. As forças estratégicas são os operários, camponeses e alguns elementos da pequena burguesia. Desse, nós vemos a classe operária como classe fundamental, enquanto que a pequena burguesia era uma força aliada. Os capitalistas nacionais eram forças orientais. Além disso, nós consideramos algumas personalidades das classes dominantes, alguns grandes capitalistas, oficiais no serviço civil, no governo e alguns monges budistas como forças suplementares. Aqueles que tinham visão patriótica, progressista e nacional e ser progressista em relação aos reacionários. Baseados nessas classificações de forças, nós tentamos construir uma frente nacional democrática com propósito de luta contra o imperialismo norte-americano e seus lacaios. Nós desejamos que todas as forças dependessem da liderança da classe operária do partido. Nosso partido escolheu duas formas de luta política e luta armada. Estavam interrelacionadas. A luta política era promovida através da luta legal e da luta legal, com a ilegal sendo a forma básica de luta. Agora nós lutamos abertamente e em segredo, com a luta secreta sendo a base de nossa luta. Nós definimos as formas de luta desse jeito como resultado da nossa experiência, defendendo, expandindo e construindo nossas forças queridas pela classe operária nesse caminho. Nós travamos a luta na cidade como na zona rural. A luta na zona rural era fundamental, especialmente nas áreas mais remotas e afastadas. Nós reconhecemos que deveríamos conduzir a guerra popular, superar todos os obstáculos, fazer algum sacrifício e finalmente conquistar a vitória e lançar uma ofensiva final. Nós nunca resolvemos colocar em defensiva, sempre tomar a ofensiva. Nossa linha estratégica toma essas premissas: independência, soberania e autoconfiança, estando baseadas no direito em escolher nosso próprio destino com dignidade. Nossa luta era baseada em solidariedade internacional com os partidos irmãos do mundo, com os povos e países no mundo que se opõem ao revisionismo, imperialismo, neocolonialismo e colonialismo de todo tipo. Esses princípios e práticas não são novos. Eles foram reconhecidos em todo o mundo, mas nós os revisamos com vocês, porque refletem em suas próprias experiências. Nós temos seguido nesses princípios em nossa luta e temos aprendido a partir destes. Essa linha foi adotada no primeiro congresso do partido, em 30 de setembro de 1960. Eu gostaria de enfatizar que assumir essa linha não foi fácil, especialmente em 70. Em 60, nós fomos cruelmente afetados pelo 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. O Vietnã também se opôs à nossa linha partidária, especialmente na luta armada, assim como também à nossa linha de independência, soberania e autoconfiança. Os vietnamitas disseram que nós tínhamos de fazer a Revolução Nacional Democrática com base nos documentos do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética.
Eles disseram que não estava clara a forma como as classes no Kampucheya teriam que ser divididas. Eles acreditavam que a classe feudal tinha função progressista no Kampucheya e isso poderia torná-los aceitáveis para fazer a revolução conosco. Além disso, eles pensavam que a revolução poderia ser feita pelo parlamento com base na cooperação em diferentes classes. Então, agora eles continuaram e continuam-se a ver nossa linha como putista e muito à esquerda. Mas nós defendemos nossa linha partidária. Tendo definido corretamente a nossa linha partidária e as atividades do nosso partido, nós enviamos a maioria dos nossos quadros para trabalhar no campo. Nós mantivemos apenas a minoria nas cidades. Nosso exército foi construído a partir da estaca zero, de um exército pequeno para um grande exército. No começo, nós criamos alguns corpos secretos de autodefesa. Nós selecionamos os melhores jovens. Quase todos faziam um trabalho legal naquela época. Somente uma minoria atuava na legalidade. Alguns do parlamento, alguns da administração, alguns da imprensa. O trabalho legal era para ir mobilizando as forças populares. O trabalho fundamental era baseado nas zonas rurais e em torno dos operários. Isso teria que ser feito ilegalmente e secretamente. Isso significava que nossos inimigos, o imperialismo norte-americano, seus lacaios e as classes reacionárias, não puderam encontrar quem estava liderando nossa revolução. Eles sabiam o nome de alguns poucos camaradas como Keo Sampan. Eles pensavam que esses camaradas eram os verdadeiros líderes da revolução. Eles não sabiam dos líderes verdadeiros. E como eles só podiam agir com as pessoas que eles sabiam, a maioria dos nossos líderes pôde trabalhar em segurança. Em 1967, nós organizamos e consolidamos muitas bases nas zonas rurais. O movimento em favor da produção e contra os latifundiários estava bem forte. Os camponeses juntaram suas forças contra as classes dominantes. Eles não tinham nada, mas usaram de tudo: pedras, facas, bastões, lâminas. Algumas esposas dos camponeses pobres participaram levando seus filhos para mostrá-los em frente à Assembleia Nacional. Forças revolucionárias nas zonas rurais estavam bem fortes. Nós colocamos os membros da classe operária para irem trabalhar nos camponeses pobres e médios. Nas cidades havia um movimento entre operários e estudantes. Mas eles exigiam que o governo cortasse o apoio aos Estados Unidos e mandasse embora o embaixador norte-americano. Os manifestantes queimaram a bandeira e a embaixada. Na zona rural, o movimento popular eclodia. Aqueles que estavam famintos se levantaram com os traidores reacionários e agentes da administração. O slogan era fazer a Revolução Nacional Democrática, que significava lutar contra o imperialismo norte-americano. O espírito de patriotismo estava em alta. Todo mundo sentia que deveriam lutar contra o imperialismo norte-americano. Porém, nós nos dividimos. Nós dividimos a luta em duas partes, a luta nacional e a luta democrática. Por último, nós levantamos slogans exigindo direitos aos estudantes, operários e camponeses, salários altos, terras aos camponeses, preços melhores para o arroz, feijão de corda e carne e melhores condições de vida para o povo. A luta abarcou grandes e pequenos assuntos, envolveu todas as regiões e meios. O inimigo tentou nos suprimir, mas acabou derrotado, porque nós lutávamos legalmente e secretamente, grandes e pequenas batalhas ao mesmo tempo. Nesse caminho, nós estávamos prontos para defender e fortalecer as forças revolucionárias passo a passo. Através da luta, nós construímos a liderança do partido, recrutando bons quadros entre os operários, camponeses, servidores de serviço da administração, monges, budistas e mulheres. Na luta, nós estávamos prontos para forjar os quadros a partir de todas as classes. Assim, as contradições em nossa sociedade aumentaram, as contradições dos trabalhadores capitalistas, entre camponeses e latifundiários, entre trabalhadores e oficiais do governo. O inimigo tentou duramente suprimir nosso movimento. Nessa situação, confrontando essas contradições agudas, nós tivemos uma conferência do Comitê Central. Decidimos que não poderíamos mais continuar a luta legal, e o que deveríamos era iniciar o levante. Isso foi em janeiro de 68. O embaixador soviético em Phnom Penh se opôs a nós. Os soviéticos disseram que o nosso partido estava fora de si em lançar a luta armada. Eles começaram a construir um novo partido voltado contra nós, reunindo pessoas que se renderam ao inimigo e que eram traidores, oportunistas e vagabundos. O Vietnã se opôs à nossa luta armada. Os quase vietnamitas lançaram ação contra nós, desestimulando, distribuindo panfletos como a obra de Lenin. Esquerdismo, a doença final infantil do comunismo. Eles disseram que estavam muito à esquerda. Nós dissemos, Vietnã nos ajudou. Um monte de pessoas entendem isso. Era esse momento tático em que nosso partido consolidava sua posição como independente e soberano. Nós nos damos conta de que nosso caso era diferente. Tínhamos que lutar com as
Tínhamos que tomar conta da situação concreta para resolver nossas contradições sociais. A situação estava favorável para a luta armada. Estávamos unidos desde nesse princípio e nessa linha, e nosso povo apoiou a revolução de todo o coração. O levante contra as classes dominantes iniciou em 17 ou 19 províncias. Por falar nisso, não tínhamos armas nem ajuda de fora. Tínhamos apenas algumas carabinas capturadas do inimigo. Algumas vezes tínhamos armas, mas não tínhamos munição. Algumas vezes, enquanto não tínhamos munição, levávamos nossos rifles apenas para assustar o inimigo. Passo a passo, estamos prontos para expandir nossas forças, porque nós seguimos a linha partidária da Guerra Popular. Tá ok? Logo mais continuo para não ficar muito extenso.